Olá, estamos de volta com o programa Campinas, os desafios da metrópole. Hoje conversando sobre poluição atmosférica. Para este programa temos como convidados o Antônio Carlos de Mamboro, diretor da Faculdade de Engenharia Ambiental da PUC Campinas, e a Silvia Regina Domingues Teixeira, engenheira química, representando a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Campinas. Silvia, eu gostaria de retomar este bloco com você, te perguntando se é feito monitoramento em Campinas, como que é feito e qual a situação da cidade em relação à poluição atmosférica. Então, em Campinas, quem licencia essas fontes que contribuem mais para a poluição do ar, que são os grandes potenciais poluidores, é a CETESB. E ela faz esse controle através do licenciamento, que ela licencia essas fontes. Então, as indústrias, as grandes, alguns equipamentos, por exemplo, como caldeiras, que usam diesel, são licenciados pela CETESB. Então, existe o processo de licenciamento e nesse processo é visto se essas fontes potenciais de poluição, elas têm condições de operar dentro daqueles parâmetros que estão estabelecidos por lei. E assim, dessa forma, é emitida a licença. E fora isso, aqui em Campinas tem uma estação que se chama estação telemétrica, que mede parâmetros de poluição e também umidade e temperatura do ar, que é gerenciada pela CETESB também. Aqui em Campinas tem uma? Tem uma. E na região, em Paulínia tem duas, que pertencem oficialmente à região de Campinas, Campinas uma, Paulínia duas e Americana uma. É um número pequeno, né, Silvia? Sim. E eu acho que ele, na verdade, reflete a realidade do país, né, em relação ao monitoramento. É difícil falar do país porque cada estado ele tem o seu órgão ambiental, então cada estado é gerenciado por esse órgão e dentro das condições e atribuições dele, ele faz o seu monitoramento. A rede de monitoramento do ar do estado, ela seria difícil criticar que é insuficiente, porque cabe a eles decidir. Entendi. Mas pelo tamanho do município e da região, pela quantidade de fontes, acho que talvez um incremento seria interessante, né, nessa rede, para ser mais representativo. Sim. Você, professor, o que você acha com relação a essa quantidade de monitoramentos que tem Campinas, região, e que eu coloquei para ela, se isso não reflete, na verdade, a realidade do país? Eu concordo com a Silvia. Eu acredito que o ideal seria que nós estivéssemos falando aqui de uma rede mais bem distribuída, né? Com uma quantidade maior de postos de monitoramento, né? Agora, são aspectos, né, que nós temos que trabalhar com os dados que nós temos também, né? Quer dizer, nós temos que ser pragmáticos, né? E talvez pensar, né, em adotar políticas, né? Porque nós temos duas vertentes, vamos dizer assim, de gestão ambiental, né? Uma nós temos o comando e controle, né, que seria a fiscalização, tá certo? Uma outra vertente que nós temos, e em cima dos parâmetros que estão nas normativas, né, nos decretos, nas leis e tudo mais. E uma outra vertente que nós teríamos seriam os parâmetros econômicos, né? Quer dizer, algumas sanções econômicas, alguns benefícios econômicos até às vezes que nós poderíamos estar dando para a população também voluntariamente estar se trabalhando junto, né? Trazer a população para junto para que ela também possa, né? Para que ela também possa tomar atitudes, né? Para melhorar a qualidade do ar, né? Então tem uma questão, vamos dizer assim, individual e coletiva. Né? E tem uma questão de gestão, que nós temos esses dois grandes instrumentos, né? Um instrumento econômico e um instrumento de comando e controle, vamos dizer assim. Tá. Okay? A nossa legislação pode ser considerada de ponta, uma legislação atual? Eu considero a legislação do Estado de São Paulo, em particular, muito avançada na questão de poluição. E ela começou, assim, historicamente, ela foi uma das pioneiras, né? O Estado de São Paulo sempre teve essa posição. A primeira lei que tratou de poluição no Estado de São Paulo é de 1997, de 76, se não me engano. Uhum. Então, quer dizer, ele já faz 30 anos que nós estamos preocupados, e no mesmo ano já saiu o decreto com parâmetros regulamentando as emissões, não só de poluição do ar, como da água, né, e dos outros meios. Então, eu acho que ela é bem... E durante todo esse tempo ela foi atualizada, né, como nós já comentamos,
existe até já os decretos com esse modelamento, que embora seja complexo, ela já de alguma forma já absorveu isso na forma das sub-regiões, né, atmosféricas, com as suas limitações, mas já existe na forma de lei esse conceito e classificação dessas regiões de alguma forma, porque mesmo não sendo como assim, perfeita a classificação, como controle, ela é muito eficaz, você poder comparar as regiões como elas estão indo. Então, isso é bastante inovador até. Entendi. Né? Eu considero bastante atualizado e bastante, claro, a dificuldade às vezes é implementá-la. Implementá-la, E né? aplicar as sanções previstas. Que é isso que eu queria saber, da fiscalização e das sanções previstas, professor. Então, eu acredito no seguinte, né? A gente, quando fala sobre esse assunto com os alunos, né, em gestão ambiental e tudo mais, né? Uma das questões que nós levantamos nessa questão de poluição atmosférica, né, que eu acho que está bastante relacionado com o que nós estamos dizendo aqui, é o seguinte. Na maioria dos países do mundo, em grande parte do mundo, conforme os veículos vão ficando mais velhos, né, nós estamos falando aqui de poluição veicular, né, que seria a grande impactante nas cidades e pela população em geral, né? Vamos deixar um pouco as indústrias de lado. Né? Quando nós falamos em poluição veicular, tá certo? À medida que os veículos vão ficando mais velhos, a taxação desses veículos no mundo todo é maior também. Né? E no Brasil nós temos uma taxação também ao contrário, quer dizer, o veículo vai ficando mais velho, ele vai ficando mais barato para ser licenciado. Né? Então isso não reflete o custo ambiental que nós temos também. Né? Então, nós poderíamos inovar em termos de legislação, né? Embora a nossa legislação seja muito boa, nós poderíamos pensar no seguinte, olha, conforme a cidade também, né, o veículo, se ele vai ficar mais velho, se ele mantiver o mesmo nível de emissão de um veículo o próximo, né, de um veículo novo, ele não é tão penalizado assim, mas a partir do momento que ele vai ficando mais velho, emitindo mais, ele vai também ser mais penalizado. Então, isso seria um instrumento econômico que daria uma sinalização, né, para a população de que ela está na hora de ela fazer uma manutenção adequada no seu veículo, né? Para as empresas também fazerem manutenções adequadas nos veículos delas e tudo mais, enfim. Isso dá uma sinalização positiva para a sociedade, né, de que há um impacto ambiental a ser evitado. Né? Então, quer dizer, a legislação, como eu falei, né, ela tem lá o comando e controle, né, que são os parâmetros técnicos que a CETESB coloca, né, mas nós temos que pensar também, né, em outros instrumentos econômicos, para dar uma sinalização adequada para que a população possa tomar as suas atitudes, né, e vir a auxiliar-nos a diminuir a poluição atmosférica. Poderia completar só uma coisinha? Pode falar. Então, quando você me perguntou, eu estava falando da fiscalização, exatamente das principais fontes poluidoras, mas são as fixas. São as conhecidas. As conhecidas. As móveis, como o professor acabou de mencionar, aqui na cidade de Campinas ainda não foi adotado a fiscalização obrigatória, como é na cidade de São Paulo, que já é um outro avanço. Está previsto que até 2013 as cidades de regiões metropolitanas vão ter que adotar isso. E seria interessante também as motos, né? Que não tem catalisadores as motos. Certo. Então, Antes de entrar um pouquinho nas motos, a questão da frota de veículos é um dos grandes problemas de Campinas, Sim. da cidade de Campinas. Sim. Pode ser considerado, de poluição atmosférica. A frota, a gente tem que levar em consideração o seguinte, o número, a qualidade do combustível que ela usa, a idade, né? E a manutenção. Eu li um artigo de um professor da USP que falou que 10 horas um caminhão desregulado, ele consegue poluir tanto quanto uma queimada de uma cama, de um dia. Então, o que eu falei assim, isso é aquela coisa da relatividade, né? Não você não pode afirmar, ele é o vilão absoluto. É o vilão. Não... Tudo tem algum... Depende. Depende. Então, assim, a frota tem a questão do volume, da quantidade de carros e motos e vans e ônibus, o combustível que eles estão usando, né? O tipo, gasolina, etanol ou não, a qualidade desse combustível em função das impurezas que ele tem e o quanto ele está regulado. Então, talvez com essa implementação aí da fiscalização compulsória para que se possa fazer o licenciamento, a gente tem um ganho né? grande nisso. Com relação às motos, professor, que a gente às vezes até passa meio despercebido. Então, se nós olharmos alguns estudos que foram mais recentes, né, alguns estudos indicam que as motos estão poluindo mais do que os veículos, né, do que os carros, né, os veículos individuais de passeio. Né? Então, é uma situação bastante difícil, né? Nós teríamos que estar utilizando catalisadores nas motos também. Né? Mas há um dado pitoresco aí. Né? Nós temos os nossos carros, eles saem de fábrica, né, se nós temos um carro mais novo com catalisador. Quanto tempo dura esse catalisador?
70, 80 mil quilômetros, quem é que troca catalisador? Não é mesmo? Então tem alguns aspectos mais pitorescos. Voltamos assim. à questão do custo de novo. Isso, né? Quer dizer, não basta ter um Ninguém catalisador. sabe nem se tem catalisador no carro. Não basta tê-lo, né? Temos que trocá-lo também para que ele se torne eficiente. Ele não dura a vida toda, né? Há um processo de reciclagem desse catalisador e tudo mais, mas enfim, né? E as motos, como você citou, acho que seriam as próximas, né, a estarem no programa, né, do governo, né, de melhoria da qualidade do ar, e também as motos novas saírem com catalisadores, né? Os caminhões vão ter que começar também a rodar com combustíveis com menos enxofre. Então tem que mudar a tecnologia para que esses caminhões possam rodar com combustíveis com menos enxofre. Nas cidades, hoje existe o diesel metropolitano, mas muitas vezes o caminhão abastece fora da cidade. E quando ele entra na cidade, muitas vezes ele acaba poluindo muito mais do que deveria. Mas a Petrobras também não tem ainda a capacidade para tirar o enxofre de todo o diesel dela, né? Então isso também é um problema. O enxofre é um dos grandes no combustível, no diesel, é que contribui Sim, de forma significativa para... os óxidos de enxofre, os SOX, né, como nós colocamos, né, como nós falamos, são um dos grandes vilões aí para a poluição atmosférica nos grandes centros, que está muito relacionada, né, embora a reportagem que nós vimos no início tenha tocado na questão da saúde, e mais a saúde pulmonar, mas está muito relacionada também com questões cardíacas, né? A poluição atmosférica está extremamente relacionada com doenças cardiovasculares no mundo todo, né? Coração e derrames e tudo mais. Isso já tem uma vinculação assim, científica bastante estrita, né? Vamos dizer assim, né? Então já existe um conhecimento bastante claro de que quanto maior a poluição atmosférica, não só a questão pulmonar, mas também as questões cardiovasculares estão envolvidas, né, na questão da saúde. Então é um problema grave que nós estamos falando, né? A gente está falando em questão de qualidade de vida, sustentabilidade das cidades. Nós temos que pensar no futuro como fazer para que uma frota cada vez maior de veículos, né, a gente consiga ter padrões de ar, de qualidade de ar satisfatórios para todos, né? O professor, e para eliminar o enxofre do combustível, como que acontece essa dinâmica? Então, como que é feito aqui no país? Então, as refinarias de petróleo, né, no nosso caso, está na mão da Petrobras, né? Então a Petrobras ela faz a dessulfurização, né, um processo técnico que nós chamamos de hidrotratamento, né? Então através do hidrogênio ela faz, né, de um processo através de hidrogênio, ela faz a retirada desse enxofre do combustível. É um processo caro, né? E o governo federal tentou fazer, né, os órgãos ambientais tentaram fazer uma agenda, tem uma agenda já estabelecida, para que os níveis, né, em partes por milhão de enxofre sejam reduzidos ao longo do tempo, né? Hoje, se não me engano, está por volta de 500 partes por milhão. A tendência em alguns países do mundo já tem até 0, né? Mas a tendência nossa é chegar a 50 partes por milhão. Mas isso, tirar todo esse enxofre do diesel é muito caro, né? E a Petrobras teria que instalar nas refinarias esse sistema de hidrotratamento numa escala muito grande. Isso demanda muito dinheiro, então ela precisa de mais tempo para fazer isso. O que hoje é feito? Ela pega uma quantidade de diesel, retira todo esse enxofre, né? Então fica um diesel com 0 enxofre e faz a mistura para diluir o restante do diesel para chegar nos padrões ambientais que hoje nós temos estabelecidos. Mas esses padrões vão gradativamente, a nossa legislação é muito boa nesse sentido, eles vão gradativamente tendendo a diminuir ao longo do tempo, né? Então, as tecnologias também, né, os veículos têm que se adequar, os caminhões vão ter que se adequar a essa nova qualidade de combustível, né, para poder rodar com combustível melhor também. Em outros países, esse enxofre ele já foi eliminado? Em alguns países mais desenvolvidos, sim, né? Ou está tendendo a 0, né? Mas já está mais equacionado, né? Com parâmetros aí em torno de 50 partes por milhão, que já está bem melhor do que nós temos hoje. Nós já fomos muito pior no passado, com 2.000, 1.000 partes por milhão. Hoje nós já estamos numa situação bem melhor, mas ainda temos um caminho a percorrer. Na gasolina é a mesma coisa, né? Precisamos melhorar a qualidade do combustível também, né? Da gasolina também. O que me parece assim que, exemplo de tudo no país, algumas legislações são excelentes, mas na verdade elas não são cumpridas. É por aí mesmo, Silvia? De forma geral, não é que elas não são cumpridas, ou né? punição, eu não estou assim, nessa questão ambiental. Então, depende do que está sendo fiscalizado, né? Por exemplo, as fontes mais conhecidas, elas têm um controle bem mais, apesar de poluir, elas conseguem controlar dentro dos níveis de poluição, porque elas estão fixas. O grande vilão que a gente fala dos veículos é porque eles são móveis.
né? Eles transitam, eles vêm de outros lugares, eles vão para outros lugares, eles dispersam esses poluentes, o que dificulta o controle. Então, eu falei, conforme entrar isso como uma legislação, vai favorecer essa manutenção, essa renovação da frota, que vai chegar a um ponto que é mais barato comprar um carro do que manter um antigo em bom funcionamento. Então, eu acho assim, não é que elas são ineficazes, estão direcionadas para coisas diferentes. A conscientização da população, como eu havia dito, se houver a oferta que eu digo assim, concorrente, não desleal, pode ser que ela conscientemente comece a optar por carros, veículos ou modos de transporte mais ambientalmente corretos. Tá. O que falta é ter a oferta e a população perceber que isso é importante, que ela é afetada, que não é só econômico, né? Como o professor falou, muita gente não tem consciência do impacto que a poluição causa na saúde dela. As pessoas de São Paulo, exatamente, tem um índice elevadíssimo de problemas cardíacos e pulmonares, como se fossem fumantes, mesmo sem serem. Eles causam os mesmos, como a reportagem diz, eles causam os mesmos efeitos na saúde de uma pessoa que fuma. Né? Então, eu não tenho como definir quanto da população tem consciência disso. Então, uma pessoa que fica parada num ponto de ônibus, esperando um ônibus por 20 minutos, 1 hora, ela está exposta a uma concentração de poluentes enorme. Né? A gente não tem noção. Então, mesmo, as pessoas acham ainda, o apelo econômico ainda é muito forte. Então, tem que combinar as duas coisas. Uma oferta econômica atraente com uma consciência da população, o consumo consciente. Tá. Né?